Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Mais uma vez nessa noite, pela misericórdia, graça e amor de Deus para conosco, para com a raça humana. Mais uma pequenina palavrinha para a nossa vigilância quanto à nossa vida espiritual, para que nós venhamos estar preparados, alinhados e santos e perfeitos para a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre prostituição. Prostituição, ela conduz ao inferno. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus e ver o que ela diz acerca da prostituição, a princípio, o que seria prostituição? No grego, prostituição é porneia. Qualquer forma pela qual a pessoa mantém um relacionamento sexual ilícito proibido por Deus. Então, prostituição no grego, porneia. É qualquer forma que a pessoa utiliza para obter satisfação sexual. E a porneia engloba vários tipos, várias formas de sexo ilícito que é proibido estritamente por Deus. Dentre elas, da porneia está o adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, pornografia. Então, adultério, pessoas casadas que se relacionam com uma terceira pessoa, pular cerca, burlar a lei de Deus, quebra o mandamento, o casamento, fornicação, namorados que mantêm relações sexuais ilícitas proibidas por Deus, homossexualismo, homem com homem, fazendo sexo anal, que é pecado, que é contra a lei de Deus, que pode conduzi-lo ao inferno. Lesbianismo, mulher com mulher, antinatural. Pornografia, quando a pessoa observa ou escuta conteúdos indecentes, vulgares, pornográficos, quando ela contempla alguém nua, que não seja o seu esposo ou esposa. Isso é pornografia, isso é porneia. Então, qualquer busca pela satisfação sexual fora do casamento é pecado, é prostituição, é porneia no grego. Então essas coisas, esses atos podem fazer com que você morra e vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então, o intuito da palavra de Deus não é condená-los, mas sim salvá-los do inferno eterno. Infelizmente, as pessoas têm ignorado, rejeitado, repudiado a misericórdia, graça e amor de Deus que está em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, prostituição, porneia, é pecado e pode conduzi-lo ao inferno, ao Hades, lugar de tormento. Então, se você está em alguma dessas práticas sexuais
ilícitas proibidas por Deus, deixe, abandone, rejeite, não faça mais, se arrependa dos seus pecados, venha para Jesus, peça perdão, Ele irá te perdoar pelos seus pecados, te purificar de todos os pecados, por isso Ele morreu na cruz e levou os pecados. Então a pessoa que se entrega a Jesus Cristo, ela está sepultando a velha natureza corrompida pelo pecado. Então, quando ela se entrega para Jesus, ela não é velha mais, ela não é criatura mais, e sim filho de Deus, pela adoção que o Espírito faz na vida da pessoa. Então, para sermos filhos de Deus, se faz necessário que o Espírito Santo habite em nós, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito de Deus é santo, você deve ser santo, ou seja, distinto, separado, diferente do mundo. Então, Deus é diferente de tudo, pois Deus é santo. E nele habita a santidade perfeita. Então, para você se santificar continuamente, se faz necessário que você tenha o Espírito Santo. E viu na palavra de Deus que é Jesus Cristo, o verbo, a palavra. Você fazendo isso, você terá, conseguirá, obterá a vida eterna, que está em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então vamos entrar na palavra de Deus. Bem? Então vocês abram a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Amém? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para nós. Amém? Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, porneia, prostituição. Amém? Então a vontade de Deus é que vocês sejam parecidos com Ele. Que vocês venham viver como Ele, venham agir como Ele. Amém? Venham fazer como Ele fez. Como assim? Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne. Amém? Ele habitou em nós, fez carne, se fez homem. Então, nossos pais, Adão e Eva, o primeiro Adão, não tinha pecado, mas pecou depois. Então, Jesus é o segundo Adão. Ele veio resgatar aquele Adão que havia caído no pecado contra Deus, ali no jardim do Éden, paraíso, princesa de Deus. Amém? Então você deve seguir Jesus para você se santificar dia após dia. Como? Mediante a aplicação da palavra de Deus continuamente ouvida, você terá condições de se chegar até Deus Pai. Mas isso se faz mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se você seguir Jesus, fazer o que a palavra de Deus diz para você,
que é a palavra, que é a Bíblia Sagrada, você está se santificando, você está arrancando, deixando, abandonando e arrancando qualquer resquício, fragmento de erro, de falha, de transgressão que há em sua alma. Então a santificação se faz assim, seguindo Jesus, pois ele não teve pecado, nunca pecou, veio resgatou Adão que havia caído. Então você deve seguir Jesus para ser como o primeiro Adão, que tinha sido ali no Jardim do Éden, que não tinha pecado, que conversava com Deus, que não precisava de intermediário. Ele tinha acesso diretamente ao Pai. Por quê? Porque ele era santo, assim como o Pai. Então Jesus desceu à terra para desfazer as obras do diabo, para quebrar o laço, a algema do pecado e da morte eterna. Então você deve deixar o mundo está corrompido. Não queira satisfazer as vontades carnais. Se entregue para Jesus. A nossa vontade é ruim, é perversa, é maligna. Nós só queremos fazer o mal. Então, se você seguir Jesus Cristo, você está se santificando, deixando, morrendo progressivamente para esse mundo, se chegando até Deus Pai. Mas se faz necessário que você siga Jesus, pois somente Ele pode te levar a Deus Pai. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2, 5 diz: porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só através de Jesus você tem acesso a Deus, a vida eterna. Não é através de homens, não são através de obras, não é por você, não é nada pelo que você faça ou pelo que os homens façam, mas sim pelo que Jesus fez naquela cruz. Ele morreu, aniquilou o pecado na cruz, desfez as obras do capeta, do demônio, do diabo. Ele venceu o diabo na cruz. Então, para você ser vencedor, é necessário que Jesus esteja em você, na sua vida, habite em sua vida, pelo Espírito Santo de Deus. Então você não deve mais fazer as vontades carnais. Se você está na porneia, prostituição, adultério, fornicação, vendo pornografia ou fazendo filmes pornográficos, está no lesbianismo, homossexualismo, você deve abandonar essas práticas, o adultério. Seja santo, seja perfeito, assim como o vosso Pai do céu é perfeito. Amém? Então, se faz necessário que você venha renunciar, abandonar, rejeitar e não aceitar as migalhas de Satanás. Satanás quer agradar corpo, as vontades carnais, mas Deus Pai não quer que você agrade o corpo, a carne, as suas vontades são malignas, mas sim espírito. Deus quer que você viva em espírito. Olhe para as coisas espirituais. Por quê? Porque Deus é espírito e agrada que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Na carne, você não pode agradar a Deus. Então, se faz necessário que você venha ser espiritual para adorar a Deus, que é espírito. Amém? Glória a Deus.
Então, a vontade de Deus é que vocês sejam distintos, separados, santos, perfeitos, agradáveis para Ele, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Então, para você poder agradar a Deus Pai, se faz necessário que você venha seguir o Filho, mediante o caminho que o Filho criou para você na terra, até o paraíso, você conseguirá se santificar, abandonar, rejeitar as coisas carnais. Então a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Olha só o que diz. Olha só, voltem para trás. Olha só. Abra a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para nós. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. O título diz assim: Instruções para uma vida santa. Instruções para uma vida santa, ou seja, que agrada a Deus, que é limpa, que não tem sujeira, não tem porneia, prostituição, adultério, fornicação, pornografia, lesbianismo, homossexualismo. Diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus Pai, o Filho. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha só. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Bem? Então, se você é cristão, se você entregou para Jesus a sua vida, quando você entregou a sua vida para Jesus, você morreu. A sua velha natureza foi sepultada com Ele ali na cruz. Os pecados, as vontades carnais. Então, quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, você não é mais carnal, e sim espiritual. Então você deve matar as suas vontades, os seus desejos, as suas concupiscências, ou seja, desejo ardente de ter, de possuir, de conseguir alguma coisa carnal e material. A cobiça, o desejo ardente de ver coisas, querê-la e querer ter a todo custo, investir tempo, gastar tempo, disponibilizar mais tempo, dar crédito
para as coisas do mundo. Então, se você é cristão, você deve matar todo dia. Você deve se sacrificar às suas vontades. Por isso, ser cristão não é fácil. Por isso, Jesus diz: quem quiser vir após mim, nem que saia a si mesmo, tome seu cruz e siga-me. A cruz é os seus desejos. Você vai ter que carregar ela até o fim. Amém? Até o fim você vai ter que carregar esse peso, esse fardo de vontades que você tem, porque está no corpo. Esse corpo corruptível que morre, que é sujo e imundo. Mas vale a pena seguir Jesus. Quando você morrer, Jesus vier, você ressuscitará. Os mortos em Cristo receberão um corpo glorificado como de Jesus. O Adão que havia antes de pecar, o corpo que ele tinha, que ele comunicava com Deus, um corpo em glória, que não tinha mácula, mancha, pecado, falha nenhuma. Então nós, os vivos, seremos transformados, ou seja, esse corpo será transformado. Não um corpo corruptível, mas um corpo incorruptível, que não se corrompe, que não peca, que não suja, que não tem mácula. Um corpo perfeito. Amém? Então olhe para cima. Jesus está lá e não está aqui. Ele está aqui pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Mas o Espírito Santo aponta para Cristo. Então, o Espírito Santo aponta para Cristo, que não está aqui, mas está lá. A glória é te esperando. Então, se santifique, mate as suas vontades, os seus desejos continuamente, para que você venha herdar a salvação eterna e que você venha, e que vocês venham receber a coroa de glória. Então, vale a pena. Renuncie esse mundo. Abandone as amizades, abandone o coleguismo, aquelas pessoas que estão te afastando de Deus. Deixe a família que está te pedindo, amizades, vícios, a porneia, prostituição. Abandone essas coisas. Porque se você não abandonar, elas podem fazer que você morra e vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Deus não quer que você vá para lá, porque lá não tem mais solução, não tem esperança, não tem misericórdia, graça e amor de Deus. A sua decisão deve ser tomada aqui, na terra, quando você está vivo. Morreu, acabou, game over, fim de jogo. Aos Hebreus 9:27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? Juízo, acabou. Vem o quê? Lá, paraíso com Deus, ou lá, inferno, o Hades, lugar totalmente eterno. Faça a sua escolha. Então, porneia, prostituição, pode te conduzir até o inferno. Então, olhe para Jesus, não olhe para a prostituição, o adultério, fornicação, lesbianismo, homossexualismo, pornografia, que é porneia no grego. Então, deixe o mundo, deixe as suas vontades carnais e olhe para Jesus. Venha para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e família. Amém? Então, tomem cuidado. Prostituição, no grego é porneia. O que é porneia? É todo ato, é toda vontade que a pessoa tem pela
de se satisfazer sexualmente de uma forma ilícita, que é proibida por Deus, dentre elas o adultério, fornicação, pornografia, lesbianismo, homossexualismo. Então esse corpo é de Deus, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então olhe para Jesus, não olhe para a prostituição, para as vontades carnais, para que você não vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Por quê? Porque a porneia, prostituição, conduz ao inferno. Não vá para o inferno, se arrependa dos seus pecados. Caso você esteja em alguma dessas práticas, se arrependa hoje, peça perdão a Jesus, venha para Jesus, para que os seus pecados sejam cancelados e você venha obter salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e família. Amém? Bênção apostólica. Feche os olhos, coloque suas mãos sobre suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.